Shalom jovens, shalom adolescentes, sejam muito bem-vindos a mais essa rede de adolescentes. Para vocês que não me conhecem, eu sou Darley, sou casado com a Emily, nós somos líderes da rede de adolescentes aqui da IBCOL. Para você que está nos assistindo a primeira vez, já deixa o seu nome aí nos comentários. Você que está nos assistindo aí já pode mandar que você está com saudade de mim, porque eu sei que você está, isso é óbvio, não tem como você esconder isso, né? Modéstia à parte, né? Mas nós queremos dizer que são todos bem-vindos, que estamos com saudades, né? Como sempre falamos, a saudade só aumenta e esperamos nos ver em breve. Tivemos uma gincana recentemente, a gente pôde brincar, pudemos aproveitar bastante, mas agora é o momento da gente respeitar os decretos, né? E esperar para ver o que vai acontecer. Cientes, claro, de que Deus está no controle de tudo e de que Ele está nos cuidando como sempre nos cuidou. Amém? Então vamos dar início. Queria que você fechasse seus olhos aí onde você está, para que a gente possa fazer essa oração para a gente poder iniciar a nossa rede. Amém? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por estar nos guardando, Pai, por estar ao nosso lado todos os momentos. Em nome de Jesus, estamos passando por um momento difícil da nossa vida, Pai. Toda a população está aflita, está com medo, mas nós temos ciência, Pai, de que o Senhor está ao nosso lado, de que o Senhor está conosco, nos cuidando. Amém. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, que o Senhor cuide dos nossos familiares, da nossa saúde, Pai. Nos cubra com teu sangue do alto da cabeça até a planta dos nossos pés. Em nome de Jesus, nós declaramos aberta essa rede de adolescentes, que o Senhor fale conosco poderosamente. Em nome de Jesus. Amém? Com a palavra, Emily Antoniazzi. Amém. Shalom, queridos. Graça e paz. Como o Darley falou no começo, ainda estamos com saudades, mas crendo no amanhã, né? Acreditamos que logo, logo estaremos reunidos de novo. Né? Para quem não nos conhece, né? Ele me apresentou, sou a Emily, ele é o Darley, somos líderes da rede de adolescentes. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra ao seu coração. E como estamos em véspera de Páscoa, né? Já vai ser amanhã, hoje a gente vai trazer uma palavra falando um pouquinho sobre isso. Amém? Então, já vamos começar logo com uma perguntinha. Qual animal representa a Páscoa para vocês? Vai comentando aí no chat ao vivo. Qual animal que representa a Páscoa para vocês? É o coelhinho ou é a ovelha? Qual que vocês acham? Vai comentando aí para a gente vendo o que vocês acham. Qual que é a opinião de vocês? É o coelhinho ou é a ovelha? O que vocês acham? Responderam? Alguns aí? Então agora a gente vai aprender qual que é o verdadeiro sentido da Páscoa para nós como cristãos. Amém? A Bíblia conta que o povo de Israel, eles viviam escravos, né, lá no Egito. E eles não aguentavam mais essa vida, eles já estavam cansados disso tudo, pois eles eram um povo escolhido de Deus, eles eram um povo de Israel. Então, lá em Êxodo 3:7, Deus ouviu o clamor do povo e enviou Moisés para libertar eles, né? Então, ele chegou ao limite deles. Então, eles começaram a clamar ao Senhor: Senhor, a gente não aguenta mais viver essa vida de escravidão. Então, foi onde eles clamou, né? Clamou Deus, clamou o Pai e ele os ouviu, né? Então, Deus enviou... Vocês conhecem a história de Moisés, não conhecem? Da libertação do povo dos escravos, né? Mas para quem não conhece, mesmo assim, eu vou estar contando um pouquinho para a gente entender sobre realmente a verdadeira Páscoa cristã, né? Então, lá, Deus mandou as 10 pragas para ver se Faraó libertava o povo do Egito, para ele entender quem é Deus, quem que era o Deus daquele povo. Mas só que Faraó, mesmo com aquelas pragas, ele estava com seu coração endurecido. Deus já havia mandado 9 pragas e ele ainda não tinha libertado o povo. Aí Deus resolveu mandar a 10ª. Aí ele acreditou, né? Porque a 10ª praga foi quando o anjo da morte passou e matou todos os primogênitos daquela terra. Está escrito lá em Êxodo 12, do 1 ao 13. Eu vou pedir para o Darley estar lendo aqui para a gente. Ele vai estar abrindo. É Êxodo, vocês abrem aí em casa também. Êxodo 12, do 1 ao 13. Conseguiram achar aí na Bíblia? É bem no comecinho da Bíblia, lá no Antigo Testamento. Êxodo 12, do 1 ao 13. Pode ler, Darley. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: Aos 10 deste mês tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará
ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes e na viga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e vísceras. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comeis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém. Então, cada família do povo de Israel, eles teve que matar um cordeiro e passar o sangue nas ombreiras ou nas vergas das portas, ou seja, eles estavam indicando que ali, né, havia uma família que acreditava no poder do Senhor, que acreditava, né, no Senhor. E fazendo esse sinal, o espírito da morte não passou na casa deles. Aí foi quando o faraó acreditou. Ele acreditou que realmente o povo era de Deus. Por que tinha matado só os primogênitos do povo do Egito e não do povo de Israel? Então ali ele entendeu que realmente Deus estava cuidando dessas pessoas. Aí ele, às vezes até por medo mesmo, né, do Senhor, porque já havia lançado tantas pragas, ele libertou o povo. Então assim o povo foi liberto. E ali aconteceu a Páscoa, né? Ali foi a primeira Páscoa. E até hoje os judeus eles comemoram essa Páscoa como a libertação do povo da escravidão. Então aprendemos até aqui como que foi a Páscoa lá do Antigo Testamento. Agora a gente vai tentar entender como que nós cristãos hoje comemoramos uma Páscoa, né? Que Páscoa é essa que nós comemoramos? E então vamos ler lá em João 8. Podem abrir aí também. Deixa eu abrir aqui. João 8, do 34 ao 36. Agora lá no Novo Testamento, né? Até agora a gente estava falando um pouco sobre o Antigo Testamento, que aconteceu lá atrás, qual foi a nossa primeira Páscoa. E agora a gente vai ler a Páscoa que a gente comemora hoje. E vamos começar lá em João 8, do 34 ao 36. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato são livres. Né? Então, lá na época, o povo era escravo, né, mas de serviço, né, lá no Egito. Era escravo do faraó. E aqui, ele está falando no Novo Testamento que nós, pessoas, nós seres humanos, nós filhos de Deus, somos escravos do pecado. É esse tipo de escravidão que a gente vivencia, né? Que é o que está confirmando aqui em João 8, do 34 ao 36, que nós somos escravos deste pecado. E lá em João 1, 29, a gente vai ler bastante, volta um pouquinho aí para trás. João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então, diferente do que aconteceu naquela época, né, eles mataram realmente um cordeiro, né, um cordeiro, uma ovelhinha, para eles poder manchar as portas com sangue, para Deus entender que ali havia povo de Deus. E agora, nós como cristãos, né, do Novo Testamento, Deus deu o cordeiro dele, né? Não precisou de nós mesmos nos sacrificar ou a gente ter que sacrificar algum animal. Deus deu o cordeiro dele. Aqui afirma que o nosso cordeiro, que o cordeiro de Deus é o que tira o pecado de todo mundo, que no caso era Jesus. Né? Então esse é o cordeiro. E lá em João 3,16, vamos lá, agora volta um pouquinho para frente. 3,16 diz assim:
Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele veio realmente para morrer no nosso lugar, né, para poder limpar os nossos pecados, para a gente ter uma vida realmente de ter esse perdão, né? Porque se não fosse graças ao sangue dele derramado, hoje a gente não teria esse acesso ao Pai, porque quando ele morreu, né, é como se ele tivesse realmente rasgado a cortina do que impedia a gente de ter um acesso direto com o Pai, né? E a Bíblia conta que Jesus, ele não ficou morto, tá, queridos? Ele não ficou morto, ele ressuscitou depois de 3 dias. Então, a Páscoa do Velho Testamento, ela testemunhou, ela representou a libertação do povo escravo, né, lá da época do Egito. E a Páscoa de hoje, que nós comemoramos, é a libertação dos nossos pecados através de Jesus, né? Então, através do sangue do Cordeiro de Deus, a gente é livre dessa escravidão, essa escravidão do pecado, né? Então, realmente, o sangue de Jesus, ele nos liberta, né? E a palavra veio falar sobre isso. Vocês conseguiram entender um pouquinho sobre o contexto, sobre o que é realmente a Páscoa cristã, né? Não é voltada só no coelhinho, só no chocolate, não, queridos. A nossa Páscoa, ela é diferente. Ela é para nos lembrarmos de Jesus, lembrarmos daquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, né? Às vezes a gente só pensa no chocolate, só pensa em ganhar ovo da mãe, do pai, do vô, da avó, mas a gente esquece qual que é o verdadeiro significado. Comenta aí se você já sabia dessa história, se você já entendia o que era realmente essa verdadeira Páscoa, ou se você nem sabia o que significava, né? Se você só pensava mesmo que era ganhar chocolate da família e era só isso, né? Mas ela é muito mais do que isso, né? Então, hoje é um dia de vocês parar e pensar realmente qual que é o verdadeiro significado e ser grato no seu coração. Né? Às vezes você fala assim, mas eu sou adolescente, eu sou uma criança, né? Aos demais que estão nos assistindo, né? Somos adultos. A gente tem um monte de pecados, um monte de erros. Às vezes as crianças é numa desobediência aos pais, é em não fazer as tarefas, é em não cumprir o que ele tem que fazer como filho, né? Porque a gente sabe que não é fácil obedecer os pais mesmo, é difícil, porque às vezes vai contra nossas vontades. Mas quando a gente erra, a gente peca, porque está fora do princípio bíblico, porque a Bíblia fala para a gente obedecer aos nossos pais, não é mesmo? Vocês sabem disso, a gente prega bastante sobre isso para vocês na rede. Então, se a gente deve obedecer, quando a gente desobedece, a gente está pecando. Então, mesmo vocês sendo tão jovens, ainda assim, Jesus tem que vir para libertar a vida de vocês quanto a nós. E realmente, esse sangue que ele derramou foi para isso. Hoje a gente tem total e livre acesso com o Pai, né? Através da crucificação de Jesus. E glória a Deus que realmente ele não ficou morto, ele não ficou lá. Ele ressuscitou. E hoje a gente pode comemorar isso e agradecer a ele por tanto amor, porque realmente foi muito amor, né? A gente sempre, todo mundo quando prega sobre a crucificação de Jesus, acontece aquela pergunta, você teria coragem, né, de crucificar alguém que você tanto ama pelo pecado do mundo inteiro? Eu mesma diria por mim, eu não teria coragem de sacrificar alguém que eu amava por causa disso, ou talvez até de me sacrificar por causa disso. Eu não teria coragem, né? Mas Deus teve, ele enviou o único filho dele que ele tinha para isso. Né, por amor a nós, né, e por amor por aquilo que ele tinha feito realmente, né? Então que vocês possam entender qual que é o verdadeiro significado, né? Coloca aí se vocês gostaram de descobrir o que realmente é a Páscoa cristã, e se vocês entenderem, se também tiver alguma dúvida, coloca aí para a gente esclarecer para vocês, né? E que realmente a gente possa comemorar isso, comemorar a Páscoa, que significa a libertação dos nossos pecados. Amém, queridos? A palavra é bem curta, bem breve, mas é para vocês entenderem tudo isso que a gente comemora nessa data tão especial. E a propósito, seja grato, ok? Terminando isso daqui, agradeça a Jesus por ele ter morrido pelos nossos pecados e hoje a gente ser livre. Amém? Amém. Em qual câmera que a gente está, Gustavo? Agora é na do meio. Amém. Amém, queridos? Deu para entender? Pelo menos um pouco, eu acredito que muitos de vocês já sabiam, né, o verdadeiro significado da Páscoa. Outros criam uma certa religiosidade, né, em relação a isso. Mas tem muitas pessoas que têm dúvida em relação ao ovo de Páscoa. É pecado comer ovo de Páscoa, é pecado isso, é pecado aquilo. Não é pecado comer chocolate. É pecado se você se esquecer do verdadeiro. Tá comendo aquilo ali, achando que você está comemorando alguma coisa, está relacionado ao coelho. Primeiro que coelho não bota ovo, né? Isso é mais que óbvio. E você pai, você mãe, você que ensina crianças em relação a isso, ao coelho, tem um negocinho para que a gente toma,
É vergonha na cara o nome. Então ensina o certo. Não custa nada. Ensina o certo pro seu filho, ensina o certo pro seu sobrinho, pro seu neto, para quem for. Amém? Não é pecado comer. Deus falou que a gente vai comer o melhor dessa terra, então chocolate é muito bom, tem que comer mesmo, né? Mas obviamente toda cautela, né? Senão aí comprei um ovo de Páscoa, vou lá consagrei. Amém? Tá abençoado, eu vou saborear. É a melhor coisa desse mundo, né? Então você pode comer, mas cuidado com o pecado da gula também, certo? Porque você livrou de um pecado ali, mas você pode atrair outro. Então muito cuidado. Amém? Então, amamos vocês. Cuidem-se muito, bebam água, cuidem da alimentação de vocês, né? Comam frutas, verduras. Vocês que gostam muito, eu tenho certeza, os nossos adolescentes, eles são diferentes de todos os outros. Eles Amém. gostam de comer fruta, eles gostam de comer verdura, se alimentam muito, eles tomam muita água durante o dia, eu sei disso, porque vocês são diferentes. Amém? Vocês são crentes. Amém, queridos? Mas se cuidem, estamos passando por um momento difícil ainda, né? Mas vai passar. Amém. Isso vai acabar logo, que um dia a gente já está junto aqui, se abraçando. Mas no momento vamos respeitar o decreto, vamos respeitar aquilo que foi imposto, né, pelo homem, porque consequentemente Deus vai nos abençoar. Ele está nos cuidando, está nos prosperando, né, mesmo no momento de crise, e Ele vai continuar nos abençoando. Amém? Amamos vocês, saudades novamente. Se quiserem comentar de novo aí embaixo, estão com saudade de mim, pode comentar tranquilamente. Amém? Nós fizemos um grupo recentemente da nossa rede de adolescentes. Se você ainda não faz parte, deixa o comentário aí. Deixa Fala seu número. que você não faz parte ainda, que você quer participar. Amém? E a gente vai conversando por lá, a gente vai se comunicando. Qualquer novidade a gente passa para vocês. Amém? Mas momentaneamente é isso. Para você que participou do começo até o final, muito obrigado. Deus abençoe vocês, a família de vocês. Que aumente a sua imunidade, para que você não pegue nenhuma doença. Amém. Amém? Que você seja sempre saudável. Para isso você precisa se cuidar. Amém? Tenho que Deus nos abençoe. Mais uma semana passou, acabei de comentar com o Gustavo aqui e com a Emily, que a semana passou muito rápido, né? Então os dias estão se abreviando. Mas próximo sábado a gente vê como é que vai estar, né? Qualquer coisa a gente está junto, senão a gente vai estar aqui novamente na frente da câmera. E vocês vão estar aí em casa e Deus vai estar do nosso lado a todo momento. Amém? Beijo no coração de vocês. Amamos vocês, falando novamente, né? Porque não está cabendo no peito a saudade de vocês. Mas estamos aqui. Qualquer coisa, vocês têm o nosso número, podem nos ligar. Daqui a pouco a gente vai ter a nossa rede de jovens, então fiquem ligados, assistam também. Amém? Tem muita coisa boa para vocês. Amém? Beijo no coração, até a próxima.